está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre com você aqui, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net, pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo por aí. E claro, né, envolvendo o mundo do esporte a motor com aquela atenção pra Fórmula 1. Muito obrigado pela sua presença, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um podcast aqui, F1 Mania em ponto e Race Week, né, Garcia? Estamos em mais uma semana de corrida aí com um grande prêmio de Mônaco, na verdade um final de semana aí muito especial, né, envolvendo Indy 500 também, tem a NASCAR 600... e o GP de Mônaco aí, claro, final de semana de ouro, assim chamado lá no F1 Mania, hein, Garcia? Mas é disso que a gente vai falar no primeiro bloco, Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, que acontece nesse final de semana lá nas ruas do Principado, certo, Garcia? No segundo bloco, a gente aqui segue falando sobre Fórmula 1 e agora o brasileiro, né, o Felipe Drugovich, está cotado para uma vaga na Sauber em 2025, claro, tem uma concorrência forte aí junto, a gente vai falar mais disso no segundo bloco, mas é isso, Drugovich cotado para assumir a Sauber, e para fechar tem aqui mais investimentos em Monza, tem também a Tailândia, né, ameaçando um lugar de um circuito europeu, na verdade, no calendário da Fórmula 1, e para fechar, né, então mais sobre o Newey agora, do ponto de vista aí do Wash, né, Garcia, que é diretor da Red Bull também, que agora disse que ele foca nos resultados e está ignorando comparações com Adrian Newey na Red Bull, Garcia. Perfeito, é sobre isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira, 22 de maio de 2024, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Começando aqui então o nosso F1 Mania em ponto dessa quarta-feira. Nesta semana tem Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, né? Nas ruas do Principado de Monte Carlo. Quando eu era criança adorava quando eu falava, né? O Principado de Monte Carlo. Eu queria entender tudo que era aquilo, né? E no fim das contas, quando a gente vai ficando adulto, a gente entende. É um lugar de luxo, é um paraíso fiscal. A gente vai entendendo as coisas todas, mas é fato que Mônaco sempre teve todo o seu glamour, né? A ideia de estar ali, né, na Riviera Francesa, com muita coisa sempre muito legal e tal, né? Nesse final de semana, a gente tem essa corrida que ela é considerada uma das mais tradicionais da Fórmula 1. Muita gente torce o nariz para Mônaco, né? Como se fosse culpa de Mônaco, mas fato é que os carros foram crescendo de tamanho ao longo dos anos e as ultrapassagens se tornaram cada vez mais complicadas, né? Principalmente ali, tinha a saída do túnel, né? Que era um ponto de ultrapassagem. Hoje em dia, é muito difícil passar ali, né? Mas, como a gente sempre fala, né, Gavi, e pelo menos é uma leitura que eu gosto de fazer, Mônaco ela apresenta um desafio diferente. Ela é uma corrida diferente. Muitas vezes a gente vê o quê? A corrida ela é um desafio entre pilotos para ver quem chega na frente. E esse é o conceito de uma corrida, fato, tá? Mas, para termos aquelas exceções que confirmam as regras, né, o desafio de Mônaco ele é diferente. São 78 voltas do desafio de um piloto, de 20 pilotos separadamente contra a pista, né? Quem vai ser o mais rápido sem beijar o guarda-rail? Dar uma lambidinha pode, beijar não pode, né? O guarda-rail ali que se beijar já sabe, né? Acabou a graça, mas assim, muito aperto, esses carros com uma velocidade de curva muito grande, tendo que andar naquelas ruas super apertadas, um clássico circuito de rua, porque sim, os carros correm exatamente onde durante a semana lá tem trânsito, tem esquina, porque tem muito circuito de rua aí que é muito fake. Mônaco não, é um circuito de rua clássico, né? E a gente tem esse desafio diferente pro Grande Prêmio de Mônaco, que é o desafio piloto versus pista ali elevado à enésima potência, né? Não é isso, eu inclusive já copiei, aprimorei, né, desse seu comentário, né, Garcia, que é o piloto versus pista, já é meu também,
Porque de fato é isso, né, cara? Traduz bem, né? O desafio lá em Mônaco. A gente tem, óbvio, né, os pilotos competindo entre si, mas o desafio maior é realmente conseguir se manter ali no limite durante 78 voltas, né, nas condições. Ano passado, por exemplo, choveu, né? Então, às vezes, as condições nem são tão ideais, assim, muito longe disso, né, Garcia? E você falou que os pilotos correm durante a semana e no próprio dia, né, Garcia? Eles liberam alguma parte da pista ali, então já tem trânsito e tal, porque Mônaco são aquelas ruas, basicamente, tem pouca coisa, então não tem muito como fazer, né? Então é um dos lugares onde você tem mais, sem dúvida, a proximidade com a Fórmula 1. E Garcia, eu sei que tem muita gente que torce o bico quando chega em Mônaco, né? Não gosta do final de semana. Apesar que eu acho que essas pessoas acabam, no fim, assistindo, viu, Garcia? Mas tudo bem, né? O pessoal fala bastante mal do Grande Prêmio de Mônaco e eu vejo já com bons olhos, cara. Eu acho que eu gosto do desafio ali, pra quem já brincou no simulador, no videogame que seja. É difícil demais você conseguir manter o carro ali, né? Nem tão rápido assim, já é difícil, rápido é mais ainda, né? E disputa com outros pilotos piorou, né, Garcia? E assim, ultrapassagens, cara, a gente não vai falar de ponto de ultrapassagem, a gente não tem, mas a gente não tem um ponto claro de ultrapassagem, né, Garcia? Nenhum ponto claro de ultrapassagem, isso é fato. Mas na saída do túnel, o pessoal anda tentando ali algumas coisas, então se você considerar aí o DRS e tal, talvez a gente possa ter algumas disputas, né, travando roda ali, passando por cima da zebra, porque é desse jeito, né, Garcia? Pra poder disputar ali no fim depois do fim do túnel, né, antes da chicanezinha ali. Até esqueci o nome. Os mais abusados batem, passam, os menos passam no quebra a suspensão, né, Garcia? Mas é onde, de fato, a gente consegue ter alguma disputa por posição ali na saída do túnel também, né, Garcia? Exatamente. E, bom, vamos falar de horários aqui rapidinho, né? Na sexta-feira, às 8h30 da manhã, tem o primeiro treino livre. Meio-dia tem o segundo treino livre, né? E aí, 13h, a gente tem o nosso parque fechado, né? No YouTube, no Facebook, da F1 Mania e tudo mais. No sábado, tem o TL3 às 7h30 da manhã, tá? E a qualificação às 11 da manhã, com o parque fechado aqui ao vivo no YouTube, Facebook da F1 Mania e no Terra TV, né? Meio-dia. Domingo, às 10 da manhã, tem a corrida, né? São 78 voltas e a nossa live começa meio-dia pra gente comentar tudo. Tá todo mundo convidado, como sempre, né? E, atenção, Gabi, você falou de chuva, né? A classificação pode acontecer com chuva em Mônaco nesse final de semana, tá? A gente sabe, né? Mexe muito, né? E de acordo com o weather.com, as equipes vão enfrentar aí temperaturas máximas de 22 graus ao longo do final de semana. Vai ter uma chuva forte amanhã, tá? Na sexta-feira o clima vai estar nublado, 24% aí de chance de chuva. No sábado, a previsão já indica 40% de chance de chuva, com destaque para pancadas vespertinas, ou seja, pode cair alguma coisinha ali, isso muda tudo, muda a configuração de carro e tudo mais. E aí no domingo o sol já deve sair, só 8% de chance de chuva e tudo mais, né? Pouco vento também. Aí pode ser que mexa bem em alguma coisa. Com né? certeza, Garcia, a chuva muda muito, né? Muda bastante ali. E assim, para aqueles que não querem assistir a corrida no domingo, não pode perder a qualificação no sábado, né, Garcia? Não, de jeito nenhum. De fato, a qualificação é mais do que 50%, né? A mais importante do ano, né? É a mais importante do ano e a sessão que ali já dá ali uma boa vantagem, né, para o primeiro colocado, para poder ganhar a corrida, né? Então, se você juntar isso, a gente não tem tido qualificações, né, fáceis, né? Estão sendo disputados, né, Garcia? Tudo bem que o Verstappen aí 8 poles seguidas, etc e tal, mas não tem sido tão fácil assim. Então, se você juntar aí com a chuva, pode ser que isso dê um combustível que falta ali, né? E aí, de repente, você vê, a gente já viu, né, corridas do segundo colocado ali perseguir o primeiro por 80 voltas, quase 80, né? E não conseguir passar. Então, a qualificação do sábado, né, vale
talvez aí 75% do final de semana, viu, Garcia? Vale demais mesmo. E claro, né, a gente fica atento ali, eventuais bandeiras vermelhas que podem mudar alguma coisa. A gente viu vitórias aí sendo decididas com bandeira vermelha, piloto que não trocou o pneu ainda, tá arrastando pro final, vem a bandeira vermelha, o cara vai, pega, troca. O safety car ajuda muito isso, né, Garcia? Car, então essas coisas podem mexer com tudo mesmo, né? E já que a gente falou de pessoas que criticam o Grande Prêmio de Mônaco, Gavi, mais uma vez o futuro do GP de Mônaco está em risco. Segundo a agência Bloomberg, a Liberty Media exigiu um aumento significativo no valor pago pela organização e para renovar o contrato da corrida. O último ano deste atual contrato é 2025. Mônaco paga hoje a taxa mais baixa de participação entre os 24 GPs do calendário, mais baixa que Interlagos, né? Mônaco está pagando 20 milhões de dólares anualmente. E a Liberty argumenta, com razão, até que a região se beneficia economicamente com a presença da Fórmula 1. A quantia não foi divulgada ainda, mas é fato que a Liberty quer mais dinheiro. O Automóvel Clube de Mônaco e a Fórmula 1 se recusam a comentar o assunto, e isso pode colocar em risco, ao mesmo tempo como pode ser aquela guerrinha que a gente está acostumado por um pouquinho mais de grana, né? Pois é, né, Garcia? Mas faz sentido, né? Eu acho que faz sentido. A taxa mais baixa do ano, cara, porra, tem que parar isso, né? Joga muito com a camisa Mônaco, né, cara? E nesse sentido eu acho que... Porque é uma panelinha, né, Garcia? Sejamos sinceros aqui, cara. Uma panelinha que a Fórmula 1 fechou lá com o Automóvel Clube de Mônaco e tudo mais e tal, né? Então, tem aumentado as taxas no mundo. Eu acho que se você coloca 20 milhões, cara, me parece que a região deve lucrar bem mais do que isso, né? Então, faria todo sentido também, né? A Fórmula 1 que agora é da Liberty Media, então, né, um processo aí comercial, né? Que envolve outras coisas. Enfim, Garcia, né? Não vejo problema, até porque vamos ver para quanto que essa taxa vai, às vezes fica um valor inviável, né? Para você organizar o evento, etc e tal, mas, enfim, né, tá dentro do esperado, né? Aumentou para todo mundo. Mônaco não pode só pela tradição também ali continuar. Acho que para Liberty, hoje isso não importa muito, né, Garcia? Mas é a tradição, correu, não sei quando, desde sempre. Né, se ano que vem não tivesse GP de Mônaco, a Fórmula 1 não perderia nenhum fã. Arrisco dizer isso, Garcia. Boa. Né, sei lá, se perdesse era uma meia dúzia. Vou deixar de ver a Fórmula 1 porque não vai ter mais GP de Mônaco. Então isso. Faz muito sentido aí você manter essas taxas aí um pouco mais elevada também, já que é a que menos paga no grid, Garcia. Boa. E o Max Verstappen pode alcançar mais um recorde, Gavi. Se ele liderar pelo menos uma volta do GP de Mônaco nesse final de semana, ele iguala Michael Schumacher na terceira posição de pilotos, entre os pilotos, em provas consecutivas, tendo liderado pelo menos uma volta, né? Então ele vem numa sequência forte aí, né? Ele não venceu todas as corridas desse ano, mas ele liderou em todas as corridas desse ano, tá em todas as etapas aí, né? Conseguiu todas as pole positions, inclusive. São 14 seguidas corridas que ele lidera pelo menos uma volta. Ele tá empatado na quarta colocação com o Hamilton, né? E que ficou entre Estíria 2020 e Bahrein 2020, tendo liderado pelo menos uma volta. E se ele seguir esse número aí, ele sobe para 15, igual a Schumacher na terceira posição, número 2. Só que, Gavi, segundo o Helmut Marko, né, ele falou assim: olha, a gente precisa estar preparado para o desafio da McLaren, né, porque ele acredita que o Grande Prêmio de Mônaco, ele falou assim, tudo se resume à sessão de classificação e vai ser a corrida mais difícil para nós até agora, considerando as ondulações e zebras da pista, né? Então a gente vai ver aí que talvez não seja tão fácil assim para o Verstappen subir nesse recorde aí, né? Não, sim, Garcia. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Já eu falo do Verstappen do RB. Que número que tá, Garcia? RB 23, né? Isso. Tá louco, cara, estamos ficando velho. Mas enfim, Garcia, quem são o número 2 e o número 1 dessa lista aí? Tem essa informação aí? Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Então, enquanto isso, eu vou falando do carro, né?
Porque se a gente seguir a tendência aí, Garcia, o Verstappen tem reclamado muito do equilíbrio, né? O equilíbrio tem sido o grande problema aí da Red Bull, segundo o Verstappen nesse ano, né? E que era o grande trunfo da equipe também. E óbvio, Mônaco é um carro muito equilibrado, a gente não usa ali, né? A grande reta nem é tão grande assim. Então, um carro equilibrado vai fazer muita diferença. Se seguir esse problema aí, o Verstappen com certeza... Tô falando que ele não vai perder, que vai ganhar, não é isso, mas vai ter um final de semana de novo de reclamação, de dificuldade, né? Não vai ser tão fácil assim pro Verstappen. E aí, se a gente jogar que não vai ser tão fácil pro Verstappen, eu nem preciso falar do Pérez, né, Garcia? Deve ser um final de semana assim, se seguir a tendência do carro não tá ali, né, tão equilibrado quanto já esteve, deve ser também um final de semana muito ruim pro Pérez, né? O Verstappen pode ir com carro ruim, que a gente sabe que ele pode ganhar. Mas o Pérez com carro ruim, é difícil ele ficar ali no pódio, é difícil, Garcia. Muito difícil. Boa. E Gavi, tem uma coisa que a gente tava quase esquecendo de falar do Grande Prêmio de Mônaco aqui, que é e eu quero saber a tua opinião sobre isso, né? Você sabe a minha, então a gente vai falar, mas, né? A McLaren apresentou ontem aí um esquema de cores diferentes para Mônaco, né? Já que Senna é o rei de Mônaco, vencendo lá em 87, 89, 90, 91, 92, 93, a McLaren vai com uma pintura homenageando o piloto. Muito se esperava naquela pintura branca e vermelha, aquele livery clássico da McLaren, mas ela veio com uma pintura em homenagem ao capacete do Senna, que acabou se convertendo aí em uma homenagem ao Brasil, né? Porque o capacete do Senna carregava as cores do Brasil, Gavi. O que você achou dessa pintura? Então, Garcia, primeiro, eu achei a homenagem maravilhosa, cara. Boa. Sensacional, assim, eu ter acordado, né, depois de umas horas, porque não foi tão, a gente tinha acordado fazia tempo, né? Esse pessoal acha que eu vou acordar 10 horas da manhã, né, Garcia? Mas acordo 6 horas, mas 10 horas veio o anúncio. Fiquei muito emocionado, cara, de ver uma equipe verde e amarela no grid da Fórmula 1, sabe? A primeira emoção que eu tive foi essa, né, de lembrar do Senna, cara. Eu achei que eles tentaram ali um design, né, muito fiel, manteram aquele azul super difícil. Eu já fiz alguns flyers aqui pro Instituto Ayrton Senna, e, cara, aquele azul é difícil pra caramba, né, qualquer monitor, você tem que ter com o monitor ajustadinho, senão você não consegue nem fazer no Photoshop, viu, Garcia? Então eu já fui pensando nisso, falei, caramba, acertaram no azul impecável, né? E assim, quando jogou a pintura no Fórmula 1, não ficou lá realmente muito legal, você tem que dizer isso aqui, cara. E eu vou tentar passar um pano aqui no que eu acredito, né, Garcia? Porque assim, eu achei que aquelas rodas do Chrome, cara, aquilo tirou totalmente o conceito de design do carro. Já é assim no dia a dia, né? No laranja papaya, né? No dia a dia normal. Com o verde e amarelo ali, azul, ficou horrendo. Tem muita informação, né? Os patrocínios em preto também é uma coisa que a gente não tá muito acostumado. Geralmente é azul quando tem as coisas na roupa no Brasil, né, Garcia? Enfim, não é preto, né? Ou branco, mas aí também tem o apelo do patrocinador, claro, né? Não pode deixar o patrocinador não aparecer, né? É compreensível. Outra coisa, eu achei ruim aquela fonte que usaram pra fazer cena, cara. Horrível! Desculpa, quem teve essa ideia, o design que teve essa ideia. Eu entrei aqui no meu, fazendo uma propaganda aqui, que eu não ganho nada, mas entrei até na minha Adobe Cloud aqui, Garcia, e fui lá procurar umas fontes, porque eu fiquei indignado, coloquei cena. Meu, achei cada fonte maravilhosa. Isso no Adobe aqui, tá, Garcia? Não precisa nem muito longe, ali, né? Nem muito longe, é isso que eu quero dizer. Achei a fonte de muito mau gosto, né? Então, agora, dito isso, o carro verde, amarelo e vermelho, então a homenagem é bacana. Mas, para provar que esse meu conceito, olha lá, hein, Garcia, ele não é totalmente falho assim, que não deu muito certo com o F1, o carro de turismo ficou maravilhoso, cara. Ou você não achou? Com a cara do Senna ali, meio que... Ficou um pouco melhor. Ficou muito mais bonito, combinou muito mais. O capô em degradê, né? Eu achei que ficou muito bom. Se você considerar que o verde, o amarelo e o azul são cores difíceis assim de você encaixar num design de carro, né, Garcia? Pro Fórmula 1, né, a McLaren ela tentou manter o design daquela McLaren clássica da Marlboro, só que com outras cores, né, com as cores do Senna. Então ela misturou as duas coisas ali, né? Sim, ela deixou a tirinha branca, né, Garcia, com o bico em azul ali, né? A faixa naquele formato da Marlboro, inclusive. Sim. Né? Então, por esse lado,
ela tentou manter esse livery aí, mas com outras cores. Eu não sei, não gostei, enfim. Não gostei. Não, tenho direito. Mas claro, é e isso, quem gostou, cara. manda mensagem pra gente, inclusive, Lógico. Tal. E pra salvar é isso, cara. Verde e amarelo, eu fiquei pensando depois, né? Puta, como que eu faria esse carro, né? Se no iRacing lá tivesse que pintar meu carro. Puta, com verde e amarelo, é difícil. Às vezes a gente corre lá, tem umas... sempre fica feio, cara. Falar bem a verdade. Que eu acho feio as cores, né, Garcia? Pelo amor de Deus, né, cara? Adoro as cores do Brasil, da bandeira e tudo mais. Enfim, acho bonito a camisa da seleção. Ontem tava vendo do vôlei aqui, que eles jogam mais... o vôlei é verde e amarelo só, né? Não tem azul, né, Garcia? Mesmo assim, eu acho bonito, acho que impõe o respeito e tudo mais, né? Mas é uma cor difícil de fazer um design bonito no carro também, Garcia. É isso. Bom, a gente falou sobre o Grande Prêmio de Mônaco aqui, a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente falar pra você agora que o Felipe Drugovich volta a ser assunto, Gavi. Ele tá sendo cogitado aí para uma vaga na Sauber em 2025. Quem divulga essa informação é o jornal suíço Blick, né? Lembrando que a Sauber é uma equipe suíça, né? Então a gente tá falando de coisas da casa ali, né? A equipe Sauber que tá muito mal nesse ano de 2024, fato, né? 7 corridas, 0 ponto aí, última colocada no Mundial de Construtores e tal. Já tem o Hülkenberg confirmado pro ano que vem na Sauber. E calma, tá, gente? Porque... então o Drugovich vai ser... Calma. Plano A, Carlos Sainz. E tem outros pilotos aí. Gasly, Ocon, Tsunoda. E aí sim, o Drugovich, que atualmente é piloto reserva da Aston Martin. Tá? O lance é... A Sauber, ela tem ali uma certa preocupação. Para onde vai Carlos Sainz? A Audi quer, né? O Carlos Sainz para ser piloto Sauber já no ano que vem. Mas tem vaga na Mercedes, quem sabe tem uma vaga na Red Bull, né? O Sainz, ele tá parece que cozinhando um pouquinho ali, porque no fim das contas ele pode ter uma vaga interessante pro ano que vem. E o ritmo da Sauber é muito ruim, né? O Theo Pourchaire, diga-se passagem, que é da casa ali e tal, nem foi confirmado, né? E o Andrea Seidel, que é o CEO da Audi também, diz que a troca de pilotos, da dupla de pilotos não foi descartada ainda, né? Diz que ele é muito grato e tal, né? Ele falou assim, mas a gente tá no mercado aí, a gente quer todas as opções e a gente analisa todas essas opções, né? Então, uma dessas opções é o Drugovich. Cara, primeiro, Garcia, o Drugovich tá ficando distante da Fórmula 1, ele já até seguiu a carreira dele, né? Tá correndo no Endurance, mas ele é um daqueles caras que, não é porque ele é brasileiro, não. Talvez porque eu tenha acompanhado ele desde sempre, então tenha visto a carreira dele. Você vai falar, pô, mas teve gente que foi assim. Pode ser que tenha, eu não tenha acompanhado, mas acompanhando desde sempre a carreira dele e tudo que ele conquistou, inclusive não só nas bases, né? Porque ele foi lá, venceu a Fórmula 2, etc e tal, né? Com um carro ruim, comparado, não era o melhor carro do grid. Ele é um cara que merecia, cara, que merece, né, mano, ter uma vaga na Fórmula 1, sabe? Concordo. É um desses caras que fosse de qualquer nacionalidade, você conhecesse a história dele, vi tudo que ele fez, etc e tal, né? Teve temporada que ele ganhou de 16, ele ganhou 14 corridas, cara, né? Monstro mesmo, e isso foi se prolongando, né? Então eu acho que ele é um cara que com um carro, mesmo com uma Sauber, tá, Garcia? Ele ia ter bons resultados, cara. Ele ia conseguir se adaptar ao carro, porque ele provou isso, que ele já andou com um carro bom, com um carro ruim, né? Óbvio que com um carro ruim não é igual andar com um carro bom, né, Garcia? Mas assim, mesmo assim, ele era diferenciado do companheiro de equipe, né? Então, primeiro é isso, cara, né? É um cara que a Fórmula 1 ia ganhar muito com o Drugovich adicionado lá, até porque a gente falou um monte de nome aí, cara, e assim, um monte de nome que a gente conhece, né, Garcia, e enfim, cara, eu daria preferência pro Drugovich, se eu tivesse que escolher entre o Tsunoda e o Drugovich, né, agora, tem várias coisas, né, tem bagagem, o Tsunoda já tem bagagem, várias coisas pesam aí nessa decisão, né, O melhor dos mundos
pra Audi, eu pensando aqui, puta, se eu fosse diretor da Audi e tal, eu, neste momento que tem de disponível, eu traria o Sainz e o Drogovic, cara. O Sainz, porque é um cara que já conhece a Fórmula 1, várias eras da Fórmula 1 e tudo mais, e o Drogovic porque é um cara que, dentre os nomes que você falou aí, eu acho que ele tem mais chance de despontar, de tirar resultados extremos, né, que o carro não permitiria. A gente fala do meio segundo do Verstappen, eu acho que ele leva meio segundo também, Drogovic. Se não meio ainda, 0,3 ele leva, hein, Garcia? Boa. Agora, realisticamente falando, cara, até pela lista que foi divulgada aí, parece que o menos cotado, quem tem menos chance nesse momento seria o Drogovic, né, Garcia? Então. Infelizmente, seria o ideal, mas é o menos cotado, muito provavelmente. É difícil, Ficou meio parecendo isso, né, com as notícias que a gente teve aí ontem, hoje, repercutindo esse assunto, né, um pouco que ele seria ali uma segunda opção, caso alguma coisa não desse certo. E aí pensando nisso, eu acho que difícil não dar certo. Tem tanto nome aí, né, Garcia, querendo vaga aí também, desses nomes, alguns vão cair, né? A gente pode estar falando aqui de um Pérez também meio perdido no grid, querendo buscar vaga, hein, Garcia? É verdade. Pode acontecer, né? Tem enfim. O Bottas também não jogou a toalha ainda. Tem muito piloto aí que aí vamos ver na hora que pesa bastante na direção, ainda mais uma equipe que tá chegando agora, né? Você chegar e falar, não, vamos apostar no Drogovic. Enfim, não sei se seria o mais cerebral, né, vindo de uma equipe de Fórmula 1 aí, Garcia. É isso. O Hülkenberg, piloto da Sauber, ele foi perguntado pelo DAZN, né, a emissora lá da Espanha, se ele gostaria que o Sainz completasse dupla com ele a partir do ano que vem. Ele falou que gosta muito do Carlos Sainz, que é um piloto incrível. Ele falou, já fomos companheiros de equipe na Renault em 2018, gostei de dividir a equipe com ele, né? E como piloto, o que você quer é poder escolher a sua melhor opção em termos esportivos, então adoraria que ele viesse, né? Então tá aí, ele tem o apoio do seu companheiro de equipe, ou possível companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg, Gavi. Falando no Nico Hülkenberg, o Hülkenberg saiu só um negócio engraçado que aconteceu, né, esses dias. O Hülkenberg saiu da Haas pro ano que vem, né, não vai ser piloto Haas mais. O Magnussen tá lá. E especula-se o Oliver Burman como companheiro do Magnussen pro ano que vem. Eu até Guanyu e tal, mas enfim, um deles foi o Oliver Burman. E o Magnussen foi perguntado sobre a possibilidade dele ser o mentor do Oliver Burman. Aí, olha a resposta do Magnussen. Não é meu trabalho cuidar de crianças pequenas. Olha que estúpida, né? Aí o Burman foi perguntado, né, sobre... aí o Burman foi perguntado sobre essa resposta. E ele falou assim, não, eu não acho que ele precisaria me cuidar, eu sei cuidar de mim mesmo, tal, né? Mas é um banana, né? O Hülkenberg não, o Hülkenberg também, mas o Magnussen, né? O Hülkenberg é um banana e o Magnussen é um babaca mesmo, né, Garcia? Vamos botar cada um no seu lugar. Que comentário idiota, né, cara? Comentário idiota, né? Muito. Enfim, cara, pode ser que isso tá traçando esse caminho, né? Isso que você tá falando aqui do Burman, né? E infelizmente o Magnussen parece que vai mesmo continuar, né? Não sei também por quê, mas, né, vai continuar aí no grid da Fórmula 1, não deveria. E, cara, o Burman vem, a gente tá falando do Drogovic com poucas chances e tal, mano. Sei lá, você acha o Burman mais piloto que o Drogovic, Garcia? Não, até porque tá um pouco cedo pra falar do Burman, né? Mas ele entra naquele mesmo critério do nosso queridíssimo Nick De Vries, né? Foi lá, ganhou uma corrida de brinde por conta do apêndice alheio. E aí, no fim das contas, fica cotado, né? Não errou, não fez nada, tal, então... E vira cotado. Mas é muito, né? Sei lá, né, cara? É muito injusto. Eu também acho, concordo com você. Talvez o critério é esse, né? Foi lá, fez uma corrida inteira, né, Garcia? Então. E não deu nada, não deu ruim, né? Não deu muito bom, mas não também. Mas também não tinha como dar muito bom com o carro que teve, né? É um pouco que a gente tá falando do Drogovic. É verdade, cara, é verdade. Mas eu ainda acho que o Drogo renderia mais, cara. Né? Mas a Fórmula 1 não é só a Fórmula 1, o mundo não é justo, né, Garcia?
O mundo não é justo. E a Fórmula 1 segue aí também essas ondas. Né? Você sabe que quando eu era moleque, cara, minha mãe era, né? Pô, minha mãe, um beijo pra minha mãe. Ela sempre falava sobre justiça, etc e tal. Olha, Gabriel, não, tem que buscar por justiça. E, mano, eu fui um cara que cresci com isso, né, mano? Não podia ver uma coisa acontecendo que eu ia lá, queria... Não, que isso é errado. O cara parava na vaga do deficiente. Pô, você tem que tirar o carro. Quase me ferrei já. Mas, então. Aí aprendi, né, Garcia? Mas aí hoje eu ensino meu filho o contrário, cara. Eu falo, filho, você tem que fazer a sua parte, ser uma pessoa boa, mas o mundo não é justo. Mas faça a sua parte, né? Já coloca isso Perfeito. De cabeça de agora, né? Nada a ver essa filosofia aí, Garcia, mas é isso, né? O mundo da Fórmula 1 não é justo. Só pra concluir, Garcia. Boa. Incluindo isso, então, a gente falou sobre um pouquinho do mercado de pilotos aí e a gente fica de olho nos próximos capítulos aí dessa dupla da Sauber pro ano que vem. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. Gavi, qual é agora? Monza, tá? Monza tá investindo pesado aí para manter o Grande Prêmio da Itália. A gente falou do risco de Mônaco, né? E Monza também é um dos GPs que tá em risco aí, né? Com o fim do contrato atual, né? Então, a organização agora do GP da Itália tá investindo pesado na modernização do circuito, com substituição completa do asfalto, da base do asfalto, ampliação da segunda parte da primeira chicane para possibilitar, inclusive, novas ultrapassagens. Arquibancadas vão ser reformadas para melhorar a experiência dos fãs. Um túnel vai ser construído para separar o fluxo de pessoas que vão para o paddock para a área VIP, né, que era uma demanda antiga da FOM, né? E o Angelo Stitti Damiani, que é presidente da Federação Italiana de Automobilismo, diz que não serão cobrados preços como nos GPs americanos. O contexto é diferente, ele falou, mas a gente quer oferecer um serviço de excelência para o público da área VIP e a reforma contribui para isso também. Boa, Garcia, precisa, né, de estrutura lá, realmente Monza não tem uma boa estrutura para receber os fãs, etc e tal, isso que a gente vê lá, apesar que a galera lota e não tá muito nem aí, né, Garcia, a verdade é essa, né? A verdade é essa. Então, claro, essas mudanças são bem-vindas. Agora eu vou chamar a atenção rapidinho, né, pra San Marino, o Enzo Dino Ferrari, o autódromo Enzo Dino Ferrari, né, Garcia? Que pouco tem se falado, cara, mas assim, eu vi algumas fotos de lá e tal, um negócio precário, né, velho? Precário. Muito. E além de tudo, Monza tem tido corridas boas, né? Depois com esses carros novos aí, a gente tem tido várias possibilidades de ultrapassagem, né? Ali em vários lugares da pista, né, Garcia? Tem sido corridas boas. E ao contrário da Emília-Romanha, que esse GP foi assim, pô, tudo bem, tivemos 10, 15 voltas lá que, né, mas assim, de emoção, uma corrida de emoçãozinha, né, Garcia, mas uma corrida muito ruim, sem ultrapassagem, sem nada. Não vejo ninguém falar dessa saída. Aí falamos da saída de Mônaco, hein, Garcia? Da reforma de Monza, mas reformar ou então retirar logo a Emília-Romanha é a próxima notícia que eu tô esperando agora, viu, Garcia? Boa, perfeito. E um potencial GP da Tailândia pode aparecer aí em breve, viu? No lugar da Emília-Romanha? Tirando um circuito europeu. Né? Tô brincando. O Christian Strozzi, que é prefeito de Nice, ele falou ao jornal da Equipe essa semana que olha como vai a história, né? Quer sediar um GP depois que o Ricard saiu do calendário e tal, né? Mas ele foi encarregado pelo governo federal de preparar um estudo de viabilidade para um possível retorno de um GP da França. Até se falou nas ruas de Nice e tudo mais. Então seria esse o slot europeu, vamos dizer assim, né? No entanto, os planos mais avançados por enquanto são de levar a Fórmula 1 para a Tailândia, né? O Domenicali se reuniu com o primeiro-ministro tailandês em abril para discutir uma possível corrida de rua em Bangkok. Nessas corridas de rua sempre, né? E o Retatavi Singh, que é o premier tailandês aí, teve em Imola no último final de semana e confirmou ter conversado, inclusive, com executivos do grupo da Fórmula 1, né? Seria para quê?
aumentar o calendário para 25 GPs, seria para tirar um slot europeu ali e tal, né? E por outro lado, o Angelo Stitti Damiani, que eu acabei de falar dele, diz que tá preocupado sim com a possibilidade de perder um dos dois GPs no país, né? Ele falou assim, quando a gente tiver a certeza do governo sobre a possibilidade de financiamento público, a gente pode tentar chegar a um acordo com a Fórmula 1, né? A gente tá visando aí um contrato de 10 anos, um modelo recentemente que foi feito pela Hungria também, né? Então, ele quer apoio, tanto que assim, a gente tem o GP da Itália e a gente tem o GP em Imola, que é GP de Emilia Romagna Made in Italy, né? Doideira, já né? É uma alusão a isso, inclusive, né? Sim. Olha, Garcia, não é que brinquei, mas tinha razão, hein? Tô achando, Garcia. Porque vou lembrar aqui que Imola entrou provisoriamente, né? Emília Romagna, na pandemia? Por causa da pandemia, não tinha onde correr, etc e tal. Aí entrou Imola e aí acabou aí que é o 3º ano já, né? Mas a corrida desse ano foi realmente... E assim, cara, não foi uma corrida de você ver e falar, olha, dá pra melhorar um negócio. Foi feio, hein, Garcia? Então, é isso, cara. E aí, por outro lado, a Fórmula 1 vai correndo em lugares assim, pra mim, pensando aqui, eu que gosto dessa cultura oriental, né? Uma corrida em Bangkok, é Oriente mesmo, não tô falando errado, né, Garcia? Não, tá certinho. Porque geografia eu sou péssimo, pode ser que eu erre, viu? Mas assim, a Tailândia, você ter uma corrida em Bangkok, cara, de rua, seria sensacional, né? Eu pensando assim aqui, né? É um destino que eu mesmo gostaria muito de conhecer, um dia acho que vou conhecer ainda, se Deus quiser. E aí juntando com o show de Fórmula 1 e que... Boa. Né, acho bacana, isso é bacana demais a ideia aí, viu, Garcia? Boa, show de bola, é isso. Bom, não, tem mais uma. Quase que eu já mando embora aqui, né? Pierre Walsh, Gavi. Pierre Walsh, ele é o substituto de Adrian Newey na Red Bull, né? E ele já foi diretor técnico, né, da Red Bull, já era diretor técnico da Red Bull, agora ele assume o lugar do Adrian Newey, né? E ele acredita que a Red Bull vai se manter competitiva, né, pelo trabalho do Pierre Walsh, e o Pierre Walsh admitiu, ele falou assim, que o Adrian Newey já foi excluído das reuniões técnicas da Red Bull, tá? Ele falou assim, não importa o nome, o risco de expor propriedade intelectual atual do carro, ainda mais do futuro, fez com que a gente tomasse essas medidas muito cuidadosas, né? E sob pressão, bom, a gente tem pressão todos os dias na nossa profissão aí, né? Eu acho que eu não tem pressão aqui pra mim não, é uma pessoa importante que tá saindo, a gente vai se adaptar, a gente já trabalhou na equipe para levar esse aspecto sempre em consideração, não vai mudar muito para mim não, eu vou substituir o Newey da melhor forma, o que importa é o que a gente vai entregar como performance na pista e como a gente vai trabalhar juntos para alcançar aí o melhor resultado, né? Então você vê, confirmações importantes. Sim. A primeira é que o Newey sim já tá fora até das reuniões, e aí ele fala um pouquinho sobre essa pressão aí, que fala que não tem, mas vai ter, né? Rapaz, vai... Deixa a Red Bull deixar de ter o melhor carro pra ver se não bate a pressão no bumbumzinho do Pierre Walsh. Pois é, e assim, a gente tá num momento meio crucial pra isso, né, Garcia? Nessa nova era aí, 2022, 2023, agora 2024... é o momento onde está mais próximo, né? Onde a gente tem uma McLaren ali fungando no cangote da Red Bull, né? Já que a gente está usando umas expressão chula, hein, Garcia? Né? Vou usar essa. Fungando ali já na Red Bull também. E óbvio que você disse que não tem um carro ruim, mas eu vou ir além. 2 vezes, sei lá, 2 não vitórias eu ia dizer fora do pódio, aí é crise, né? Do jeito que tá é crise, mas 2 não vitórias do Verstappen na pista já ia jogar uma pressão tremenda, sim, cara, né? Ia jogar uma pressão tremenda, né? Então, e é isso. Isso também vem pra, né, deixar claro aí que o Newey não faz mais parte. Se alguém tinha dúvida ainda, porque o Horner tinha meio que falado ali entre linhas, a gente já tinha falado isso aqui faz um tempo até, né, que era esse o caminho. Ele tá trabalhando com um carro, um super carro da Red Bull. O super carro deles, etc, né, Garcia? É isso.
e agora não tá mais na Fórmula 1. Então, é isso, cara, né, Garcia? A Red Bull não tem mais o Newey não participa de mais nada, e a partir de agora, tudo que a gente colocar na conta vai ser na conta do Wash, Garcia. É isso, ele chamou a pressão, a responsabilidade realmente é dele, né? E é isso, tem uma missão difícil aí, que é dar continuidade ao trabalho do Newey. Não vai ser fácil, Garcia. É o famoso cuidado com o que você deseja, né? Vai chamar pressão vem, hein? Né? Pois é. Então, vou ficar de olho lógico. aí. Eu falo, cara, quanto a gente tem a tendência, Garcia, de falar, sei lá, 10% de bobeira sempre que a gente fala alguma coisa, tá ligado? Então, você falar 1000 palavras, 100 vão ser bobeira. Você falar 10, quantas vão ser? Ok. Uma. Ok, é isso. Então, né? Eu sempre tento seguir, apesar do podcast aqui não parecer que eu falo pra caramba, né, Garcia? Mas eu tento seguir essa linha, sabe? Aqui pode falar bobeira, mas quanto mais você fala, cara, mais a chance de você falar bobeira e atrair coisas que você não queria pra você também, Garcia. Boa, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Você que tá ouvindo aí, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, @GabrielGavinelli, com 2 L's, ou então meu TikTok, @GabrielGavinelliF1. Tudo junto. Pode mandar mensagem lá, seguir a gente anda recebendo poucas mensagens, né, Garcia? Pode mandar mais mensagem. Agora a temporada deu uma aquecida de novo, né? Tem mais, mais assunto aí pra gente conversar também. Então, manda uma mensagem lá, @GabrielGavinelli, 2 L's no Instagram, Garcia. Perfeito. Então, só chegar junto aí. Quem quiser falar comigo também pode, né? Meu Instagram, @CarlosGarciaFM. Só manda bala, manda mensagem pra gente que a gente troca ideia, tá certo? Valeu demais, muito obrigado pela presença de cada um que tá acompanhando a gente aqui. Tamo sempre junto. Valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro. Tamo junto. Né? Hoje, quarta-feira já, então sexta-feira já tem, né, nossa live aí, o Parque Fechado, depois também podcast aí no seu agregador de música preferido. Tamo junto, mano. Boa, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.